Uma aula do nosso canal Foca na Aula. Você está convidado aqui para assistir uma aula sobre movimento circular. A gente está fechando o assunto cinemática. Movimento circular. Vamos ver. Olha aqui, ó, como é que se define o movimento circular? É todo movimento cuja trajetória é uma circunferência ou é um arco de circunferência, tudo bem? Isso é o movimento circular. Bom, para a gente pensar um pouquinho, antes da gente entrar nessa questão de movimento circular, vamos pensar sobre algumas variáveis significativas. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Período. O que é o período? É o intervalo de tempo de uma volta completa. Quanto tempo você leva para dar uma volta completa? O nome disso é período. Por exemplo, a Terra tem um período de 24 horas de rotação. Por quê? Porque a rotação da Terra leva 24 horas. Ou, se a gente pensar na translação em torno do Sol, 365 dias ou 366 para anos bissextos. Então a gente está falando de período. Dá uma olhadinha aqui, ó, na frequência. Frequência é o número de voltas por unidade de tempo. No caso do período, a gente está pensando... a unidade de tempo no sistema internacional, que é segundos. No caso da frequência, a gente fala número de voltas por unidade de tempo e a gente pensa em hertz. Por exemplo, uma furadeira dá 3.000 rotações por minuto. Tudo bem? A gente está pensando em rotações por minuto. Mas se for no sistema internacional, digamos que a gente diga que ela dá 3.600 rotações por minuto. Tudo bem? Então 3.600, cortou, você vai ter, portanto, 60 Hz. O que é 60 Hz? É a frequência da minha furadeira, são 60 rotações por segundo. A frequência aqui é dada em Hz e o período dado em segundos. Que relação que a gente pode fazer? Que o período é o inverso da frequência. Se você tem frequência, você tem período. Se você tem período, você tem frequência. Ó, para não esquecer, tesão é inverso do filhote. Se tem filhote, não tem tesão. Se tem tesão, não tem filhote. Tá bom? Período inverso da frequência. Pessoal, vamos voltar para cá. Olha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Movimento angular. O que é movimento angular? Eu preciso pensar na posição num arco ou numa circunferência. Por exemplo, eu estou pensando num móvel que está se movimentando ao longo dessa linha, e essa linha aqui é um arco, tudo bem? Ou é uma circunferência. Aqui, ó, eu tenho posição angular inicial. Aqui, posição angular final, porque ele fez esse movimento. Esse movimento aqui é deslocamento angular. Deslocamento angular é a posição angular final menos a posição angular inicial. Tudo bem, pessoas? Agora aqui, ó, importante. A gente está pensando o arco e a gente vai pensar sempre, ó, 0, π sobre 2, que seria o 90, π que é 180, 3π sobre 2, que é o 270, e 2π, que é o 360 graus. Tudo bem, pessoas? Então aqui a gente vai sempre pensar em π radianos. Posição angular dada em π radianos, posição final dada em π radianos. Aí a gente vem para a velocidade angular. Porque eu posso querer me preocupar quanto tempo leva para ele percorrer esse arco aqui, ó. Por exemplo, ele saiu da posição angular inicial, chegou na posição angular final. Então ele percorreu esse arco, ele varreu esse arco. Então isso aqui, ó, é variação de posição angular. Variação de posição angular. Variação de posição angular final menos posição angular inicial. Mas eu me preocupo com o tempo que ele levou para fazer isso, que é o ΔT. Nesse caso aqui eu tenho velocidade angular, que é medida em π radianos por segundo. Qual é o arco que ele cobriu em π radianos, dividido pelo tempo que ele levou para fazer essa varredura. Portanto, eu tenho velocidade angular em π radianos por segundo. Dá uma olhadinha na equação. O que a gente sabe? Que a velocidade angular, lembra? Velocidade angular, que é π radianos por segundo, ela é dada por, você pode determinar por 2π, que é uma volta toda, né? Que é 2π, que é uma volta toda, dividido pelo período. Período, que é o tempo para dar uma volta. A gente pode calcular ela também por 2π, que é uma volta toda, vezes a frequência, que é quantas voltas ela dá por segundo. Bom, agora vamos pensar uma outra informação aqui, ó. Se esse movimento é circular, é porque você tem uma aceleração mudando a posição dele. Aceleração muda velocidade. Aceleração muda velocidade. Eu posso ter uma velocidade que aqui a gente chama de velocidade escalar, tá bom? Só que por conta da aceleração centrípeta, essa velocidade vai mudando de direção e de sentido. Tudo bem? Então eu tenho velocidade escalar e aceleração centrípeta, que aponta sempre para o meio, ó. Ela é sempre perpendicular à velocidade e aponta sempre para o centro da trajetória. Lembrando que essa trajetória tem um raio. Bom,
já que eu sei o que é aceleração centrípeta, eu posso determinar a aceleração centrípeta pela velocidade angular ao quadrado dividido pelo raio. Se eu tiver um raio muito grande, a aceleração centrípeta é pequena. Se eu tiver raios pequenos, eu preciso de muita aceleração centrípeta para conseguir fazer essa curva e essa varredura. Também depende da velocidade, né? Com velocidades grandes, eu preciso de muita aceleração centrípeta para conseguir fazer esse móvel se deslocar. Uma outra maneira da gente calcular a aceleração centrípeta é sabendo a velocidade angular. Velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Lembrando, gente, que essa velocidade escalar também é determinada pela velocidade angular vezes o raio. Ou por 2π vezes raio vezes frequência. Pessoal, esse aqui é, portanto, um resumão do movimento circular. Tá no canal Foca na Aula, já passou da hora de você se inscrever nesse canal, compartilhar e curtir os nossos vídeos. Abraço!